Irmãos, graça e paz, bom dia. Esse é o nosso Café com Palavra, dando seguimento à série Viva Algo Novo em 2021. Nós queremos, irmãos, começar a nossa palavra hoje fazendo um pedido de perdão aos irmãos. Eu tenho gravado o Café com Palavra, mas devido aos inúmeros trabalhos que nós temos enfrentado na igreja, de pregação, estudo, reuniões com os obreiros, conversas e reuniões com os campos missionários, atendimento aos irmãos em gabinete pastoral, a minha garganta tem ficado um pouco irritada. E hoje pela manhã não foi possível gravar no horário, ok? Eu quero começar fazendo um pedido de perdão aos irmãos. E eu quero pedir a você que nos ajude, divulgando o meu canal, Gilberto P. Silva. Quanto mais inscritos nós tivermos, mais benefícios nós temos no YouTube. Então, se você que gosta do Café com Palavra, eu gostaria que você divulgasse e arrumasse mais 2 ou 3 inscritos, porque a nossa meta, nós ainda somos bem pequenos, nós estamos em torno de 158, precisamos de 1000 inscritos. Então me ajude nessa caminhada, divulgue, comente, se você puder ouvir todo o Café com Palavra, do início ao fim, fazer comentário, fazer saudações, fazer pedido de oração, pode colocar o nome da pessoa ou motivo que nós vamos estar orando e vamos estar profetizando, ok? O nosso Café com Palavra, o tema é Viva Algo Novo em 2021. Hoje nós vamos falar em Mateus 26, versículo de 2 a 5, e o tema é Tenha Poços Limpos. Diz assim, Gênesis 26, 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e eu serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Amados irmãos, esse texto é lindo. Quando nós estamos falando em viver algo novo, eu quero usar basicamente nessa semana 3 personagens: Abraão, Eliezer, o seu servo, o servo de Abraão, e Isaque, o filho herdeiro, o filho da promessa, aquele que herdou não só a bênção, mas se tornou o segundo patriarca da nação de Israel. Aqui, irmãos, Deus está falando com Isaque. Verso 2 ele diz: Fica na terra que eu te disser. Em primeiro lugar, irmãos, existe um lugar da bênção. Existe um lugar que Deus quer que você esteja. Existe um lugar onde Deus quer que você fique. A Bíblia diz assim: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Existem vários planos, existem várias visões, existem vários desejos, mas a vontade de Deus é uma só. E a vontade de Deus, ela começa no lugar que Deus quer que você fique. Se você não está no lugar que Deus quer, nada mais
pode dar certo. Ah, pastor, mas eu saí sabendo que eu não devia sair, mas saí. Talvez o início da tua caminhada possa ser abençoada, mas só o início, porque quando você permanece na terra, no lugar, na vontade de Deus, toda sua vida vai ser abençoada. Aí ele diz assim, eu acho bonito quando Deus, no verso 3, diz, eu serei contigo, te abençoarei, abençoarei a tua descendência, abençoarei a tua terra. No finalzinho do verso 3 de Gênesis 26, ele diz, Deus diz, porque eu confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Deus está abençoando Isaac também, principalmente, por causa de Abraão. E se você pegar o verso 4 e o verso 5, Deus vai dizer para ele assim, ó, multiplicarei a tua descendência como as estrelas, e a tua descendência eu vou abençoar, pela tua descendência, todas as nações da terra. No verso 5 ele diz, porque Abraão obedeceu, Abraão guardou, Abraão cumpriu a minha lei. Deus está falando para Isaac, fica na terra que eu te disser e segue o exemplo de teu pai. Segue aquilo que teu pai fez. Irmão, hoje nós precisamos de exemplos. Hoje nós temos líderes que não são comprometidos. Temos pregadores que não conhecem a palavra. Irmãos, temos levitas que não sabem dedilhar o seu instrumento. Temos profetas sem profecia, sem mensagem do alto. Nós temos, como na parábola das 10 virgens, virgens que aguardam o noivo, sem azeite na lâmpada. Irmãos, nós temos que mudar isso. A resposta de Deus para a nossa geração é que nós temos que nos levantar e seguir o exemplo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias, de Moisés. Irmãos, seguimos o exemplo do próprio Jesus, quando no Sermão do Monte ele diz, sede perfeito, como perfeito é vosso Pai Celeste. Para termos poços limpos, em primeiro, nós temos que ficar na terra, onde estão os poços. Em segundo, nós temos que seguir o exemplo de nossos pais, que não só cavaram os poços, mas que mantiveram limpo. Aí, eu quero continuar lendo. Gênesis 26, o 12, Deus diz assim, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Fique na terra, limpe os poços, mas ele diz, semeou e colheu 100 por 1. Irmãos, é tempo de novas semeaduras. Um ano novo, uma disposição nova, uma visão nova, uma terra nova. Volte para onde Deus está te abençoando. Volte para a presença de Deus. Ele diz, semeou e colheu. Você não vai viver pela espiritualidade de outros. Você não vai viver pelo milagre de outro. A sua espiritualidade e o seu milagre, você precisa conquistar. E eu acho lindo quando no verso 15, quando Isaac começa a prosperar, quando Isaac começa a crescer, a Bíblia diz no verso 13, enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou muito riquíssimo. Quando você crescer, quando a tua vitória chegar, quando a tua vida for para perto de Deus, existem pessoas que terão inveja, falarão mal, debocharão de você, da tua vida. Por quê? Aí o verso 15 ele está dizendo, porque Abraão
deixou a bênção para Isaac. Isaac prosperou e cresceu. A Bíblia diz, verso 15, por isso entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. No verso 18, vai dizer que tornou Isaac a abrir os poços que cavaram no dia do seu pai Abraão. Irmãos, quando você prosperar, quando você for abençoado, naturalmente, os olhos do diabo, a atenção do diabo vai voltar-se para você, para a sua casa. E invejosos vão se levantar falando mal, criticando, caluniando, difamando. Mas o que você tem que fazer? No verso 15, os filisteus entulharam os poços que Abraão deixou para o filho, que Abraão deixou para os rebanhos. Mas, o que Isaac fez? Tornou a cavar poços novos. Desentulhou os poços, mas Isaac tinha visão, cavou poços novos. Irmão, vença as dificuldades. Segue em frente. Vai à luta. Segue a direção que o Espírito Santo está te dando. Não desanime o teu coração. Erga a tua cabeça. Pede a cobertura do Espírito Santo. Pede a orientação da palavra. E vai adiante. O Senhor é contigo. Eu creio que 2021 é um tempo de poços limpos. Que muitas dificuldades que estão prevalecendo há anos, muitas barreiras que estão atrapalhando há anos, esse ano essas barreiras vão cair. Em nome de Jesus, por mais entulho, por mais terra, por mais lixo que tenham os poços cavados por Abraão, eles serão desentulhados no nome de Jesus. Tenha poços limpos. Tenha poços jorrando água. Tenha poços dando água pura e água limpa, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Cubra a nossa vida de oração. Ore pelo Ministério Reviver. Ore pelo pastor Gilberto. Ore pelos pastores de todas as nossas igrejas e o nosso ministério. Deus te abençoe em nome de Jesus.